Bloqueios, celulares piratas habilitados no DF a partir de hoje serão desativados em maio, decide a Anatel. EPTG mais larga começa amanhã a obra de 5 milhões que vai resultar em mais uma faixa em pontos específicos. Veja aqui quais. Lava Jato, a operação está nas ruas em 4 estados e mira a concessão de rodovias federais no sul do país. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e trago agora para vocês as notícias do Band Cidade, primeira edição. Todo celular pirata habilitado no DF a partir de hoje vai ter o serviço cortado em maio. A decisão de fazer o bloqueio foi tomada pela Anatel. O Brasil tem cerca de 12 milhões de aparelhos irregulares em funcionamento. Os roubos e furtos de celulares são tão frequentes que, para muita gente, já fazem parte da rotina. Você já teve o celular roubado ou furtado? Já tive 2. Como é que foi aí a ação? Foi assalto mesmo, com a arma em cima de mim, Planaltina. Você ligou na operadora pedindo bloqueio? Não, porque era chip, né? Não tem, eles não fazem nada. Mas é possível também bloquear o aparelho. Cada celular tem um número de identificação chamado e-mail. É como se fosse o CPF. O número vem na nota fiscal e também no telefone. Se for roubado, a operadora bloqueia o celular. O foco da Anatel a partir de hoje no Distrito Federal e em Goiás vai ser nos aparelhos sem certificação, porque eles não atendem às regras de segurança exigidas no Brasil. Quem tiver um celular pirata vai receber mensagens da operadora e terá o prazo de 75 dias antes do bloqueio para trocar o aparelho por um equipamento regular. Como é que o sistema funciona a partir da data de hoje no Distrito Federal, no estado de Goiás? Então, a partir de hoje, novas ativações na rede. Então, a partir do momento que tem um equipamento se conectando na rede, em até 24 horas, esse usuário que está utilizando um novo equipamento irregular, ele vai receber uma mensagem SMS com prazo para regularização de 75 dias. Ele vai receber também outros avisos periódicos dessa situação e, caso não seja possível sanar essa irregularidade, no fim desse prazo, esse equipamento vai ser desconectado. A medida poderá reduzir o interesse dos ladrões por celulares e também cenas como essa, onde um homem foi encontrado com vários celulares por baixo da calça legging. Ele fez um arrastão em um show no estacionamento do Mané Garrincha no fim do ano passado e foi preso no momento que cometia o roubo. A decisão da Anatel pode ainda dar mais vida longa nesse relacionamento com um inseparável companheiro. Você já teve o celular roubado ou furtado? Não. Nunca teve? Graças a Deus, não. Permaneça assim. Obrigada. Aí tá todo mundo de olho nisso aqui, ó, no celular. Sobre esse assunto a gente já conversa com o Cláudio Humberto, está conosco por aqui. Muito boa tarde, Cláudio. Será que vai surtir efeito mesmo essa decisão? Olha, certamente sim, né? Mas a gente percebe que essas agências reguladoras do tipo Anatel só funcionam para beneficiar algum tipo de empresa, algum tipo de negócio. Raramente é para beneficiar o cidadão. Não tenho dúvidas que o objetivo deles é tentar reprimir aquelas pessoas que, evitando a exploração, fugindo da exploração do custo do aparelho de celular aqui no Brasil, comprou pela internet lá fora ou numa eventual viagem ao exterior, comprou lá um celular e trouxe. Esse celular eles consideram ilegal. É esse celular que, a serviço das empresas que importam celulares e nos exploram, cobrando preços abusivos, é que a Anatel vai, então, bloquear o sinal. Bloquear sinal de presídio, que é bom, eles não conseguem. Eles são absolutamente incompetentes para impedir que aquele serviço de sequestro simulado por telefone, aqueles crimes que são cometidos por presidiários, isso eles não conseguem fazer, não conseguem bloquear telefones dos presídios. Agora, bloquear telefone de cidadãos, de homens e mulheres de bem aqui fora da cadeia que estão cumprindo as suas obrigações e só porque compraram um aparelho no exterior de alguma maneira e sendo punidos agora por isso pela Anatel. Que vergonha. Presídio, o sinal funciona com uma beleza, né? No presídio nada deixa de funcionar assim, em matéria de telefonia celular. Para eu falar de outro problema, no Recanto das Emas, faça chuva ou faça sol, a situação na quadra 600 continua a mesma. Uma poça d'água se formou ao lado de uma ciclovia e o cenário ideal para a proliferação do Aedes aegypti. O local é um campo aberto,
perto do terminal de ônibus, onde há grande circulação de pessoas. Tem ciclovia e pista de caminhada. Olhando assim de longe, parece até que estamos em um pesque-pague ou talvez na beira de uma pequena lagoa, mas não. Estamos na quadra 600 do Recanto das Emas, onde essa poça d'água foi formada e tem incomodado os moradores. O Geraldo mora há 17 anos no Recanto das Emas e diz que vê sempre o mesmo problema se repetindo em outros pontos da região. Onde você for nesse lixo aí, eu ando e sair tudo, eu correio e sair tudo, eu vejo, quando eu estou parado. Onde você vai, tem uma poça d'água de jeito aí, ó. E tem muita adega aí desses pneus aí, ó. Desde quando eu moro aqui no Recanto, eu fico chocado quando a gente vai fazer exercício aqui na ciclovia. E não é a única poça que tem aqui, tem outras duas bem abaixo ali da Vila Olímpica. Elas acumulam muita sujeira e muita dengue. Para piorar, a poça de lama e sujeira fica perto da UPA da cidade. Quem vai até ali para se tratar de alguma doença corre o risco de pegar outras. O governo quer que a gente, dentro das nossas casas, faça a nossa parte, não deixar água parar, acumulada, para não criar o mosquito da dengue. O próprio governo criou um precedente para a gente aqui, criar o mosquito da dengue. Olha, sobre esse problema, em nota, a administração do Recanto das Emas informou que o buraco é culpa do entulho que a população joga em lugar proibido. O trabalho de retirada é feito pela administração junto com o serviço de limpeza urbana, por meio de máquinas, o que foi danificando o solo ao longo do tempo, causando a erosão que mostramos. O SLU garante que a poça que passa no local toda semana e a AGFIS aplica multa sempre que é possível identificar o infrator. A denúncia pode ser feita no telefone 162 ou pelo e-mail ouvidoria@agfis.df.gov.br. O racionamento continua, ficam sem água hoje Lago Norte, também Varjão, Granja do Torto, ainda o Saã, o Sof Norte, condomínios do Jardim Botânico, Ceilândia Oeste, Recanto das Emas e Riacho Fundo 2. Os bairros Oeste, São Bartolomeu, Morro Azul e Tradicional, em São Sebastião, também estão no rodízio desta quinta-feira. E o cronograma completo se acompanha no site caesb.df.gov.br. Falar aqui de Lava Jato, porque a operação voltou às ruas hoje, é a 48ª fase da operação e o alvo é o esquema de corrupção na concessão de rodovias federais no estado do Paraná. Teve busca até no Palácio do Governo. Quem acompanha tudo, traz os detalhes para a gente, é a Renata Dourado, já está com a gente por aqui. Renata Dourado, muito boa tarde. Já estamos chegando perto da operação número 50, né? Pois é, e tomara que não pare, né, Rodrigo? Porque a gente sabe que irregularidade, infelizmente, as irregularidades estão acontecendo. É exatamente isso. Hoje, mais uma grande operação. Então, estão sendo cumpridos 50 mandados de busca e apreensão em Santa Catarina, no Paraná, no Rio de Janeiro, em São Paulo. 6 pessoas foram presas hoje. Entre essas pessoas está o presidente do DER, lá no Paraná, o Nelson Leal. Então, a suspeita é de que funcionários do DER, do DENIT, funcionários também do governo receberam dinheiro, receberam propina para beneficiar empresas que participam, que são responsáveis pela concessão de rodovias lá no estado do Paraná. Nós temos imagens aí dessa operação que aconteceu logo cedo. Na verdade, para que a gente possa ter uma dimensão do como é que funciona essas rodovias. Então, essas rodovias elas fazem parte do chamado Anel de Integração, que interliga as principais cidades do Paraná. São 6 lotes de concessão de estradas federais. Essas empresas serão responsáveis por essas concessões por um prazo de 24 anos. O Anel da Integração tem 2,4 mil quilômetros. Foram cumpridos mandados também, como você bem disse, na sede do governo do Paraná, no Palácio do Iguaçu. E aí, um funcionário que tem um cargo comissionado da Casa Civil, considerado aí um homem de confiança do governador Beto Richa, que é do PSDB, também foi alvo de busca e apreensão. As concessionárias que estão sendo investigadas, tem a Econorte, também a Ecosul. De acordo com o Ministério Público Federal, para que a gente possa ter uma ideia, a Econorte recebeu cerca de 2,3 bilhões de reais de tarifas pagas pelos usuários, isso entre 2005 e 2015. E desse total, pelo menos 63 milhões de reais foram repassados para empresas de fachada. Então, há uma estimativa, as investigações, claro que vão continuar, de que pelo menos 63 milhões de reais tenham sido destinados para propina. Inclusive, nessa coletiva, o Ministério Público disse que ia mostrar a real causa, o real motivo das pessoas pagarem um preço tão alto desses pedágios, né, que a gente verifica por aí. Então, foram realizadas também perícias pelo Ministério Público Federal
Federal e essas perícias apontaram sobrepreço nessas obras. Para você ter uma ideia, foi detalhada aí uma planilha, então alguns itens chegaram a ser cerca de 89% mais caros do que comprado aí, adquirido no mercado. Então, realmente, além desse superfaturamento, tem esse dinheiro que foi desviado. E olha, Rodrigo, as investigações continuam, viu? Não param, né, Renata? Não param. A Renata continua de olho em cima do lance. E olha, quase 4 anos após o início da Operação Lava Jato, o Brasil perdeu 17 posições no ranking mundial da corrupção. O índice classifica os países a partir da percepção de executivos, de empresas e especialistas. O ranking é de 2017. Numa escala que vai de 0 a 100, em que o máximo significa um país livre de corrupção, o Brasil obteve nota 37. Ficou na posição 96, numa lista de 180 países. Está empatado com Colômbia, Indonésia, Panamá, Peru, Tailândia e Zâmbia. E fica atrás de países como a Arábia Saudita, a Índia e o Kuwait. O levantamento é feito pela ONG Transparência Internacional há 23 anos. O desempenho do Brasil vem piorando desde 2014, ano em que teve início a Operação Lava Jato. Em 2016, o Brasil havia ficado na posição de número 79. Segundo a ONG, a queda no índice é comum em países que começaram a confrontar a corrupção de maneira eficaz, porque aumenta a percepção do problema. A Nova Zelândia é apontada como a nação menos corrupta do mundo. Em seguida vem Dinamarca, Finlândia e Noruega. Na outra ponta ficam Afeganistão, Síria, Sudão do Sul e Somália. Cláudio Humberto, a gente vê aí a mudança nesse ranking. Agora a Lava Jato avançou bastante já, né? Exatamente. Olha, assim, esse levantamento não significa que a corrupção piorou no Brasil. Muito pelo contrário. O que há no país é a percepção de que as coisas continuam acontecendo. Porque os corruptos, eles têm coragem de beijar a cobra na boca, né? Então, há aquela sensação entre os brasileiros e também, portanto, empresários brasileiros de que há uma sensação, não há números que mostrem isso, que demonstrem isso. Muito pelo contrário, né? Depois da Operação Lava Jato em 2014 até agora, já são quase 4 anos, agora serão completados em março, de um intenso trabalho de repressão e de punição a políticos corruptos. Nós temos um ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que está condenado à prisão por haver roubado, por haver aceitado suborno, por haver lavado dinheiro. E ele responde a outros 7 ou 8 casos. Nós temos aí políticos poderosos como Renan Calheiros respondendo a 17 casos no Supremo Tribunal Federal. Temos ex-ministros poderosos, Palocci, José Disseu, cumprindo já pena de prisão. Então, assim, na prática, melhorou muito nesse campo o Brasil, né? Agora, a percepção pode não ter melhorado segundo esse levantamento, que é preciso verificar, inclusive, até a metodologia que eles utilizam nisso, né? Para mim, tem um lado, assim, um tanto quanto que me deixa com o pé atrás em relação a esse levantamento, é que um dos principais responsáveis por isso é um sujeito chamado Jorge Age. Ele foi chefe da Controladoria Geral da República no período de governo mais corrupto da história do Brasil, que foi exatamente no período dos governos Lula e Dilma. Jorge Age, que foi responsável pela Controladoria Geral durante aquele tempo, aquele período, um cargo com status de ministro, não controlou coisíssima nenhuma, e o que a gente viu é isso aí, Lava Jato na rua. E a gente continua de olho no combate à corrupção. E a seguir, um balanço de um mês do fechamento do lixão da Estrutural. Você vai ver que um problema ambiental foi resolvido, mas outro já começou. O Band Cidade volta já.